Olha aí, ó, infelizmente começando o nosso carnaval aqui com uma notícia triste, porque o José Mojica Marins faleceu nessa quinta-feira, então o Hyperdrive de hoje a gente vai comentar o legado do Zé do Caixão e por que o Zé Mojica Marins é um dos maiores cineastas que já passou por esse país. Você ou todos vocês, a praga da semana. Sua língua se transforme em cobra e devore todo o seu intestino e você continue em vida sentindo as dores do inferno por toda a eternidade. Isto vai acontecer se você não prestigiar e não assistir o programa Omelete. Pois é, foi uma notícia um pouco surpreendente, né? Pegou a gente aí no final do expediente. Primeiro a gente começou a ver nas redes sociais sem muita base, daí a família infelizmente confirmou essa notícia. O José Mojica Marins, ele morreu aos 83 anos de idade, vítima de uma broncopneumonia. E, cara, eu infelizmente só fui conhecer a obra do Zé do Caixão recentemente e continua maravilhoso. Tipo, ele é um cara assim que fez muito pelo terror no Brasil, né? O gênero ele viria pra cá de qualquer jeito, eventualmente, né? Mas ele foi o cara que trouxe nos anos 60, sem dinheiro, tipo, brigando com a censura. Tipo, a carreira inteira dele é isso, né? Ele tretando com a censura pra fazer o negócio emplacar. Emplacou, tipo, quem não assiste terror, quem não vê filme, conhece a figura do Zé do Caixão, sabe? Ele é, tipo, uma figura icônica do folclore brasileiro, né? Ele criou um personagem que é o Coveiro, o Zé do Caixão, com base em algumas coisas visuais ali que a gente consegue ver do Nosferatu e consegue ver uns elementos ali de história de horror que são mais ou menos consagrados, mas ao mesmo tempo tem um sabor brasileiro e uma coisa própria ali. Ele não queria usar nenhum personagem folclórico tradicional do Brasil, embora ele já tenha feito, ele fez algumas obras que falam de folclore clássico, inclusive o segmento dele no Fábulas Negras é sobre o Saci. Então tem algumas coisas ali de folclore que são mais conhecidos, mas o fato dele ter criado um personagem próprio e ter construído uma carreira em cima disso, o fato dele crescer as unhas, que são as unhas do coveiro, inclusive teve uma época que ele teve um problema, ele teve que cortar as unhas e tal. Na Encarnação do Demônio ele usou umas unhas postiças porque ele teve que cortar, enfim. O fato dele criar um personagem próprio é uma coisa muito típica de cinema brasileiro. Tem alguns personagens, alguns nomes super famosos de cinema brasileiro que também criaram um personagem e ficaram nesse personagem ao longo dos anos, ficaram conhecidos por isso, Mazzaropi principalmente. E o Zé Mojica Marins, ele tem uma obra super vasta, mas ele ficou conhecido mais por causa do Zé do Caixão, que é uma coisa muito icônica. Antes de ele lançar o Zé do Caixão, ele já dirigia algumas coisas, ele fazia faroeste, as obras ele não emplacavam tanto. Mas A Meia-Noite Levarei Sua Alma, né, o filme de 1964 que lançou o Zé do Caixão, né, foi onde ele criou esse personagem. É um filme que tranquilamente se sustenta até hoje, sabe? Tanto níveis de violência, ele continua chocante, o diálogo dele é muito bom, é muito bem escrito. E tem um humor, né? Ele tem um humor meio profano que eu acho que definiu toda a carreira dele, né? Tem uma coisa ali do humor e tal que é muito de uma época de contracultura e de você ir contra a ditadura, assim, e de contra a censura principalmente. Se você pega, por exemplo, aí a série de TV com o Matheus Nastergalli, que fizeram pra contar a história dele e tal, inclusive ele já tá meio doente nesses últimos anos. Pra todo mundo que estava mais próximo da família, assim, isso não é tanto uma surpresa assim. Então essas obras elas já vêm numa homenagem a ele. Se você pega já nessa série de TV, você consegue perceber que tem muita coisa ali dos filmes dele, do senso de humor e tal, que é feito para você ir contra a censura. Então sempre que você tem esses momentos de repressão, esses momentos em que as liberdades elas são tolhidas, você tem um movimento contrário que tem às vezes a mesma força. Então, por exemplo, nas histórias do Mojica, não só do Zé do Caixão, mas em outros filmes também, muita coisa próxima da pornochanchada, muita coisa próxima dos limites mesmo do que você pode fazer com o cinema de horror e com o cinema barato.
Então isso vai muito de encontro ao que a censura colocava na época. Então, por exemplo, a gente tem... o cinema novo, ele começou realmente a pegar, assim, no final dos anos 50, nos anos 60 de verdade, assim, acho que é de 65 o manifesto do Glauber Rocha sobre a estética da fome. Então, o cinema novo, ele se organizou na mesma época que o Mojica estava começando a aparecer de verdade como Zé do Caixão. Então, você tem dois movimentos ali que são paralelos. O cinema novo ganhando um prestígio, inclusive prestígio internacional, e você tem o cinema da boca do lixo, que é o cinema barato que era feito em São Paulo, que era paralelo ao cinema novo, mas tipo, ele tinha a inventividade também como seu foco. Você conseguir fazer um cinema de invenção com os recursos poucos que você tinha. Mas no caso do Zé do Caixão e no caso do Mojica, os filmes dele realmente estavam muito próximos da boca do lixo, que é esse polo no centro de São Paulo de produção de filmes baratos, e muito próximos de uma coisa já da pornochanchada. Então você usa muito esses filmes. No caso dos filmes do Zé do Caixão era aquilo, né? Ele estava procurando uma mulher perfeita para gerar os seus filhos. Então tem muitas situações de nudez. Os produtores da época iam atrás dele porque queriam mais cenas de nudez ainda, porque a pornochanchada já era uma força no mercado de filmes brasileiros. E aí o cinema dele fica muito colado a essa produção da pornochanchada. Enquanto o cinema novo foi uma coisa que era super forte, mas foi super efêmera. Então o cinema novo ele durou forte mesmo, no máximo ali uns 15 anos. Enquanto isso a pornochanchada foi um pouco mais. E o cinema do Mojica ele também foi mais. Tanto que nos anos em que poucos filmes no Brasil eram produzidos, como na primeira metade dos anos 90, ele continuava fazendo filme. E aí era muito difícil você ter acesso a isso. Tanto que a popularização do Mojica aconteceu nos anos 90, quando o DVD começou a se popularizar demais. Inclusive popularização no exterior também, né? Porque nos anos 90 lançaram as obras dele nos Estados Unidos, lançaram na Europa com o nome de Coffin Joe, você deve ter ouvido. E ele virou meio que conhecido como tipo mestre do exploitation brasileiro. E tem vários cineastas lá de fora que realmente falam da obra dele, né? Que gostam. É uma coisa meio mais de cinéfilo, né? Um rolê um pouco mais cult lá fora. Não tem o mesmo impacto que vê aqui, obviamente. Mas é conhecido. Eu fui fazer um artigo sobre ele e é muito legal você ver. Você pega, tipo, declarações da Folha de 2003 falando sobre como o Roger Corman, que é, tipo, o mestre do filme trash, né? O mestre do filme B, e o Roman Polanski estavam, tipo, disputando por, tipo, direito das obras do Mojica. Você fala, tipo, cara, o mano que dirigiu, tipo, o Bebê de Rosemary, tipo, é fã do Zé do Caixão, sabe? Então tem essa popularização como um grindhouse brasileiro, né? Porque eu acho que tem um movimento nos anos 90 aí, realmente de resgate de muita coisa, por conta das plataformas e das mídias que são mais acessíveis, do VHS, do DVD, tem muito resgate disso, mas ao mesmo tempo tem uma coisa mais voltada pro trash, que se aproveitou disso. Então, sei lá, você tinha o Contos da Cripta, que era uma coisa de trash na televisão americana. Você teve o Ed Wood do Tim Burton, que também vai atrás dessas figuras marginais de cinema de horror e de ficção científica. E aí eu acho que o Zé do Caixão entrou nessa carona, os caras caiu no gosto de todo mundo e tal, porque era meio um negócio da época. E aí acho que nos anos 2000 também rolou um pouco de revalorização, porque saiu o Maldito, que é a biografia do Mojica, escrita pelo Barcinski, e aí depois disso houve também uma nova fase do horror brasileiro, com o Denison Ramalho, com aquela galera, o Rodrigo Aragão, que faz horror de baixo orçamento. Eles redescobriram, né? Talvez eles sempre conhecessem Mojica, mas o Mojica foi redescoberto. Eles valorizaram, né? Porque o Rodrigo Aragão, ele chamou o Mojica pra trabalhar com ele, né? O último trabalho do Mojica foi um segmento do Fábulas Negras, que você tinha citado mais cedo. O Denison Ramalho, que é o diretor do Morto Não Fala, ele escreveu, né, o final da trilogia do Zé do Caixão, né, Encarnação do Demônio, de 2008. Então, realmente, essa galera nova, eles chegam já olhando a pessoa que instituiu o gênero aqui no Brasil, né? Então, tem realmente esse resgate, porque isso acontece com toda a figura de horror, de que tem um momento onde é assustador e deixa de ser assustador. Cai um pouco em paródia. E você pegar ali, tipo, dos anos 90, dos anos 2000, a figura do Zé do Caixão já não era uma coisa que dava tanto medo, que era uma coisa que a galera usava mais como uma piada. Porque mesmo as participações na televisão do Mojica, ele tinha lá o programa na Band e tal. Cine Trash. O Cine Trash. Tinha lá um viés meio trash,
glamourizado, assim. Mas sim, se você sim. pegar os filmes, não só A Meia-Noite Levarei Sua Alma e Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver, o terceiro também, o Encarnação do Demônio, são todos muito atuais. Porque são filmes que falam sobre provincianismo brasileiro, sobre uma coisa ali religiosa, que é um povo carola, cheio de tabus e cheio de preconceitos, e aí o Zé do Caixão é o cara que vai lá e alfineta, porque ele não tem religião, ele não é satanista, ele também não é crente, ele é super nihilista, assim, ele não tem... Inclusive, a belíssima cena que eu sempre discuto com a Natália Bride, do A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que pra mim representa ele, que é... Ele senta pra comer em casa e ele fica puto que não tem carne, porque é sexta-feira santa. E ele bate na mesa e ele fala... Hoje eu como carne, nem que seja de gente. E daí depois ele vendo na procissão passando, comendo um pedaço de cordeiro. Imagina um cara fazer um filme desse num país que tem a maior população católica do mundo, cara. É um negócio muito fora. Em 1964, sabe? Então, tipo... Não, e aí se você pega o Encarnação do Demônio, que aí já tem um valor de produção diferente, porque você pega esses caras que fazem horror hoje em dia e tal. Então, tipo, é super gore, escatologia foda, assim. E ao mesmo tempo ele volta pra muita coisa de sexploitation, de nudez e tal. Se você pega no Encarnação do Demônio, o personagem do Miller Cortaz, que é o padre, cara, tipo, tem muita coisa ali tão atual do Brasil, assim. Tipo, 10 anos depois é um filme que continua muito presente, é um filme que continua muito assombroso, assim, sabe? Tipo, do que ele fala... desde o começo tem um plano que é na hora que o Zé do Caixão aparece pela primeira vez, ele tira aquela mão com as unhas de dentro de uma janelinha de cadeia, assim. Porra, aí você fala de população carcerária, de superpopulação carcerária e problemas prisionais no Brasil. Você fala de religião, dos caras que se assumem de Cristo e ao mesmo tempo cometem barbaridades e tal. Velho, tem um monte de coisa ali pra você aproveitar e um monte de coisa de discurso que é super atual. Ele não é o cara que levanta as bandeiras. Ele é o cara que vai lá e alfineta e fala, ó, vocês acham que vocês são certinhos e tal? Tem um monte de podre aí e ele vai lá e, tipo, e alfineta. Eu acho que dá pra gente definir bem isso como o legado do Zé do Caixão, que eu sinto que a produção de terror nacional, ela seguiu muito a fórmula que ele deixou, que cara, você tá sozinho, não tem uma indústria construída, não tem ninguém que vai te apoiar, isso não é desculpa pra você não fazer um filme. Na verdade, isso é a justificativa pra você fazer um filme cutucando essa galera que gosta de ver quando chega no cinema, mas na vida real age como outro personagem, sabe? Tipo um rolê meio voyeur. O Zé do Caixão, ele sempre cutucou, ele sempre criticou isso, e os cineastas que vieram depois seguem essa mesma risca. Tipo, cara, vai fazer filme barato, vai fazer filme perturbador, vai fazer filme ousado, não importa se ninguém vai assistir. Faz. É isso, cara. É a ideia do cinema marginal. É o cinema marginal dos anos 70, já era assim. Você tá fazendo filmes que são filmes em espírito, eles são contra a cultura o tempo inteiro, porque você tá indo contra o sistema, você tá indo contra o discurso, você tá indo contra o senso comum. Então isso continua sendo desse jeito. O fato de você fazer filme de horror e ser filme marginal o tempo inteiro, sempre ser, por conceito, te permite uma liberdade para você fazer meio o que você quiser. Assim. Então ele se aproveitou muito disso e ele é muito influente. É um dos cineastas brasileiros mais influentes de todos os tempos. E, cara, os filmes dele são acessíveis. No YouTube tem alguns inteiros. Por favor. Então procure. Mojica tem que ser conhecido. Especialmente... Desculpa, pode. Não, especialmente hoje em dia, que a gente tá precisando meio exorcizar uma porrada de coisa, entendeu? Então, ó, procure Mojica aí, tem online e é fácil de ver. É bom lembrar que recentemente redescobriram, né? Agora sim, de fato, redescobriram o trabalho dele, porque teve uma exposição no Museu da Imagem e Som dele. Isso eu falei recentemente, mas já faz, sei lá, tipo, uns 5 anos, talvez mais. Mas mesmo assim, relançaram a obra dele em DVD e no último ano chegou nas plataformas digitais os filmes dele. Então tem oficialmente, tem no YouTube, tipo, vai atrás. Não deixa de prestigiar Zé do Caixão. Não importa que você descobriu ele só agora, neste momento. A gente colocou, quando eu e a Júlia Sabaga a gente fez a lista dos 31 filmes de terror essenciais, A Meia-Noite Levarei Sua Alma está lá, não só pela importância histórica que existe, mas por ser também um puta de um filme até hoje. Então, por favor, assista. Gente, infelizmente, como eu digo, o tempo não para e o nosso tempo chegou ao final.